Boa noite, tudo bem? Façam uma excepcional noite. Vocês hoje estão com vontade de prosperar, dá pra ver. Que chuva de mora que estava num restaurante aí com a minha esposa, a Camila. Acabei de morar, vocês sabem, vida de próspero, né? Mas enfim, vamos a isso. Qual é o tema da palestra? Governar. Ok. Como aprender a ser governante? Ok. Vamos a isso. Existe a alma, o espírito e o corpo. A regra é simples. A alma, o espírito guia, a alma governa, o corpo obedece. Se você não consegue seguir esse ciclo, esquece. Não vais governar. Não tem como. Muita gente é procrastinadora, né? Acredito que muitos de vocês aqui são. Quem é procrastinador aqui? Ok. Isso é simplesmente. Procrastinação é a ladra da alma. Procrastinação não tem nada a ver com. Preguiça é diferente de procrastinação. Procrastinação é você deixar com que a tua alma seja roubada. Vamos lá. Você planeia acordar, né? Amanhã vou fazer um treino, o que é, né? Essas demais atividades que vocês costumam desenvolver no dia a dia. E aí, teu alarme toca. Se é na hora de acordar, você fala. Mas dá para deixar para mais logo. Mas dá para deixar para amanhã. Mas não sei o que é. Tua alma está sendo roubada. Isso acontece sabe por quê, pessoal? Porque o nosso cérebro foi doutrinado a não gastar energia. Ok? O teu cérebro não quer confronto. E se você não coloca a tua alma para governar, esquece. Mas quando é procrastinador? Então, se não tens um propósito, um motivo que te faça levantar todos os dias, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acredito que muitos de vocês vêm lutando pela procrastinação, mas vocês estão sem motivo. É balela, isso não tem como. Não tem como, pessoal. Então, coloque a alma para governar. E se essas três esferas atuando nessa ordem que eu vos falei, não existe governo. Eu gosto muito da história do José. Acredito que vocês já leram Gênesis, né? Alguém já leu aqui? Ok, perfeito. José era filho de Jacob. Acho que vocês conhecem Jacob, que com mais tempo tornou-se Israel. Jacob tinha uma esposa, né, chamada Raquel, e tinha também a irmã da Raquel, né, e em consequência também chegou a ser esposa dele, né. Então a Raquel era estéril, ok? Não sei porquê, mas Deus, na maioria dos casos lá na Bíblia, em Gênesis, as mulheres dos homens mais prósperos, ele sempre tornou-as estéreis, não sei porquê. Mas enfim, quando eu estiver lá no reino eu pergunto. Então, chegou um tempo, depois de tanto tempo, né? Jacob já tinha filhos, teve com a irmã da Raquel e com a escrava da Raquel, a serva, porque como a Raquel via que era estéril, né, ela concedeu a serva dela para que pudesse conceber um filho para ela. Então, olha esse negócio.
história, né? A Raquel, lhe tirando a esterilidade, né? Ah, Jacob tem dois filhos, um José e outro chamava-se Benjamim. O Benjamim era o mais novo, né? Então já tinham tantos outros irmãos eles, né? Mas a Raquel só tinha esses dois filhos. Agora Jacob já está lisado, acho que tinha uns 9, 12, sei lá, né? Eram tantos. Então, José, com os seus 17 anos, era realmente muito apreciado pelo pai, né? Muito, mas muito apreciado. Ele era praticamente o filho mais amado. Nem praticamente ele é, né? E isso é expresso na família, que ele realmente gostava mais do filho José. Então Jacob, como presente ao filho, preparou-lhe uma túnica, né? Deu-lhe uma túnica ao filho com os seus 17 anos. E José era realmente um menino sempre reto, né? Sempre reto. Então acontece que os irmãos do José, né? ah, acabaram ficando se sentindo ultrajados, né? Ultrajados, se sentiram incomodados, ficaram com inveja do José. Mas o José sempre foi um gajo de boa, né? Ele nunca teve essa falta de empatia pelos irmãos, nunca foi um gajo de controvérsias, né? Ele sempre foi bem e com atitudes de um homem. Então, um certo dia, o José tem um sonho, que é onde começa o stress. Aquilo, é claro, né, que era uma comunicação divina. José teve dois sonhos. O primeiro já não me lembro muito bem assim, né? Mas o segundo sonho, o que acontecia? José deparou que o sol, né, a lua e 11 estrelas curvaram-se perante a ele. Ok? E no primeiro sonho já me lembro bem. No primeiro sonho era um cenário em que os irmãos, né, curvaram-se perante a eles. Ok? Então, uma coisa assim parecida. Depois vocês vão lá em Gênesis e veem com mais precisão. Mas é isso que acontece. Então, o José correu, foi contar ao pai. Então o pai, não, primeiro ele contou aos irmãos. Ele chega, conta aos irmãos, ele bem entusiasmado, e os irmãos ficaram tipo, quer dizer, você está a nos dizer que nós algum dia iremos curvar-nos perante a ti, tal, tal. Então, esse era o entendimento, né? Então os irmãos ficaram ainda mais estressados com o gajo e realmente ficaram bem desapontados e pena, mais nervosos, e odiaram ainda mais a ele. Então, depois disso, o que acontece? Cheguei só lá para deixar esse aparelho aqui. Yeah. Sejam prósperos, pessoal. Mas, ele então depois vai contar ao pai. Então o pai, na sua incrível sabedoria, né? Filho pleno de Deus, o pai questiona-se, tipo, será que um dia mesmo iremos nos curvar perante a ti? Então, José, não, Jacob, no seu entender, guardou, né, a mensagem do filho, não se ressentiu com aquilo e paciência, acabou. Então, haviam atividades, claramente, né, no dia a dia, lá na família de Israel. Então, uns dias, os irmãos foram, né, fazer tais atividades, estar o gado, tal, entre outras atividades que eram desenvolvidas.
vives com os teus irmãos, né? Eles também trabalhar, né? Que é good. Então o José saiu, né? Foi até lá. Até no meio do caminho ele encontrou-se com alguém e perguntou a ele se tivessem visto o irmão. Então a tal pessoa, né, disse-lhe para onde os irmãos já haviam ido e o José ao longo do caminho foi e chegou a encontrá-los. Então os irmãos de José, ainda vendo ele de longe mesmo, acho que foi o Rubem o primeiro a falar disso, ele diz assim, está aí o homem dos sonhos, okay, o tal homem dos sonhos. Então o Rubem deu a ideia de pegarem o miúdo e matarem ele, né? E depois, pegarem um cabrito, não sei o que é, sujarem a túnica e dizerem simplesmente para o Israel que ele foi devorado por algum animal. Então um dos irmãos, né, de José, eu não me lembro exatamente quem foi o nome, né? Mas ele disse, não, pessoal, não vamos fazer isso. Para que ele fazer pagar com a vida, né? Ele não concordou nada com essa ideia. Então, eles trocaram de ideia e decidiram pegar José e colocar numa espécie de uma cova bem grande, né? E deixar ali mesmo, estás a perceber? Então, dito feito, eles pegaram José pela gola, rasgaram-lhe as vestes e pum, meteram-lhe lá. Então, eles ali, os irmãos ficaram ali, continuaram a comer, tal, ficaram fazendo as suas, né? E coincidentemente estavam a vir os ismaelitas no meio do caminho e eles viram eles de longe. Então eles tiveram a brilhante ideia, digo brilhante porque no final das coisas tudo cooperou, né? Mas já é dito na Bíblia, Provérbios 8:28, leiam essa parte. Não, Romanos 8:28. Leiam essa história de cooperação. Mas enfim, seguindo. Eles tiveram a brilhante ideia de vender José para, para os ismaelitas. Então, negociaram, né, com os ismaelitas e venderam José. Então, José foi os ismaelitas. Os ismaelitas procuraram um caminho que estavam a procurar e chegaram ao Egito. Quando chegam ao Egito, replicam o negócio, negociam o José e venderam para o faraó. Ele tornou-se um escravo, né, de lá, de Potifar, esse é o nome. E José foi vendido. Só que incrivelmente José era o cara, José é mau. O José tornou-se um dos homens mais importantes que já existiu no Egito, lá no reino do faraó, né? Por quê? Porque José contribuía tipo de maneira exímia, né, para o desenvolvimento e o crescimento daquilo que era o reino em todos os âmbitos, quer seja economia, quer seja socialmente, tudo que José colocava a mão prosperava. Isso porque Deus estava com ele, estás a perceber? Então o faraó realmente adorava o menino José. O José tinha um espírito de governante dentro de si, né? Então, o que acontece? Vem a víbora, a filha da Eva. Desculpa, mulheres, desculpa, senhores, mas é o que aconteceu. Já que José, né, era bonito, era de rosto alegre, era esbelto, né?
Então a mulher do Potifar encantou-se com ele, né? Então um certo dia, a mulher dele começou a trocar olhares com José, mas José, tipo, nunca deu bola para ela, né? Então, chega um dia em que ela vem com, acho que, eu não me lembro bem onde que José estava, então ela vem com um véu, tal, e faz uma espécie de contato com José e fala com ele, tipo, epá, vamos lá nos deitar together, tal, e José fica tipo, senhora, imagina lá, o que o meu faraó, o Potifar, irá me fazer depois disso. Quem sou eu para desaguardar, meu Deus, aquilo que são os seus preceitos, tal, eu disse jamais, não toco. E ela insistiu, mas José pôs-se em fuga, né? Então, aquela mulher veio por filha da Eva, ela também era bem chata. Não, o que ela faz? Ela ficou com, acho que era véu, né? Não me lembro bem, acho que era o véu do José. José saiu, deixou o véu com ela. Então ela já tinha uma justificação, tipo, o José tentou se deitar comigo. E tá aqui o véu, tem as provas. Estás a perceber? Então, o entendimento foi esse. Então chegou o Potifar. O Potifar, o faraó, nesse caso. Ele ao saber daquilo, e pessoal, foi picos de nervos no exato momento. Então, o Potifar mandou ele diretamente para a prisão, né? Então, o José chega lá na prisão e não tem como, José é governante. José se tornou o homem mais importante daquela prisão. Aquele governante, o chefe, né, dos guardas, confiava tudo ao José, quer seja no âmbito da coordenação, do controle dos prisioneiros, absolutamente tudo. Quer dizer, José era tão governante que até as chaves da cela ficavam com ele, pessoal. Até as chaves, vocês estão a perceber o nível de governança? É assim que eu quero que vocês sejam governantes. Você perceber? Espírito guiando, alma governando, corpo obedecendo. É assim que vocês atingem a plenitude daquilo que é a prosperidade. Mas enfim. Então, depois de uns dias, tinha o copeiro, tinha um outro trabalhador, né, do faraó. Então eles depois também foram presos, já não me lembro muito bem porquê, e foram lá e depararam-se também com José. Então, certo dia, José, denota que os miúdos acordaram meio que assustados, né? Então José, né, na sua linda sabedoria, vem e pergunta a eles, qual é a cena, pessoal? Eu vejo que vocês estão meio que preocupados. Então ambos afirmaram, né, que tinham tido um sonho na noite anterior, né? E não estavam a compreender, né? Eles queriam alguém que interpretasse aquilo que eles sonharam, né? Então, um, um sonhou, já não me lembro bem aquele sonho ali, mas foi uma cena em que o José, ao interpretar, né? Falou que em 3 dias, né, eles voltariam a, a trabalhar para o faraó e seriam realmente dignificados.
Agora, a outra situação era outra, era caótica mesmo. Aqueles disseram que em 3 dias seria liberto e seria enforcado. Ok? E aconteceu exatamente assim mesmo. Depois de 3 dias, foi o copeiro que foi libertado, se bem me lembro. Aliás, os dois foram libertados, mas foi o copeiro que sobressaiu. O copeiro voltou a servir o faraó Potifar de maneira digna, tudo, e correu tudo bem com ele, enquanto que o outro foi enforcado, né? Só que há um detalhe: o José, depois de ter interpretado os sonhos, né, daqueles, o José pediu a eles, tipo, quando vocês saírem, estou a pedir falarem do Potifar a mim, né? Falarem sobre mim, ao Potifar, né? Sobre aquilo que é a minha personalidade e tudo e tal, para não eles esquecerem, né? Para também eles ajudarem a sair. Só que aquele gajo, pá, começou aí a prosperar e não falou nada. Que José de certeza ficou Fox, ficou estressado. Então, um certo dia, o Potifar tem um sonho. Aqui você percebe o que é ser governante. O Potifar tem um sonho. Acho que o sonho do Potifar me lembra um bocadinho melhor. É, ele sonhou que ele acordou, né? Ele estava, acho que estava perto do lago, e do lago saíram 7 vacas gordas, bem nice, né? E 7 vacas magras, ok? Só que essas 7 vacas magras entraram em contradição com aquelas 7 vacas gordas. E aquelas 7 vacas magras engoliram aquelas 7 vacas gordas como se fosse nada mesmo. Então, yeah. O Potifar não percebeu realmente o que tinha acontecido. Então, no outro sonho, acho que ele sonhou com espigas, né? 7 espigas bem nices e 7 espigas meio que danificadas, uma coisa assim, né? Então, epá, ele procurou todos os magos que ele tinha lá no reino dele, procurou todos os auxiliares e ninguém conseguia interpretar o sonho. Então, daí onde surge aquele copeiro, né? Que eu havia esquecido do José. Então, o copeiro diz: epá, faraó, eu, quando estava na prisão, tive um sonho, né? No qual eu não conseguia interpretar o que realmente significava. E um indivíduo, né, de lá da prisão, interpretou os meus sonhos e aconteceu exatamente como ele havia previsto. Então o faraó disse: ok, chamem lá esse indivíduo. Chamaram José. José vestiu-se bem, apresentou-se bem para ir ter com o faraó. Então, o faraó disse: filha, epá, ouvi dizer que você interpreta sonhos. Eu tenho aqui um sonho, pá, não estou a perceber. Então José disse: é Deus, né? É de Deus que vem a visão. Traga-me aí os sonhos, entrega, eu explicarei. Então, o Potifar fala exatamente o que aconteceu, né? Das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Então, o José, no entendimento divino, né? Naquilo que era a visão de Deus, na mensagem de Deus, ele diz assim: epá, essas 7 vacas gordas representam 7 anos de abundância. Isso não são dois sonhos, são os mesmos sonhos. Então, essas 7 vacas gordas representam 7 anos de abundância. Essas 7 espigas formoseadas também representam 7 anos de abundância, 7 anos de intenso crescimento no Egito. Ou seja, o Egito por 7 anos vai viver um nível de prosperidade muito
tempo, né, de extrema abundância no Egito e que realmente a economia em todos os âmbitos do Egito vai crescer. Agora, as 7 vacas magras significa que depois, né, ou seja, durante a prossecução daquilo que era abundância, em seguida virá 7 anos de extrema pobreza e pura fome. Ok? Significa que haverá muita, mas muita escassez no Egito. Haverá escassez de um jeito que nunca imaginaram, estás a perceber? Então, o faraó disse, ok. Então José disse, então, crie condições de arranjar alguém que vai cuidar dessa cena, né? Para que não passem fome no tempo da pobreza. Então Potifar disse, não existe homem aqui capaz de liderar, né? E de mitigar isso tudo, que não sejas tu. Tirou o anel, pá, tá aqui, você é governante agora. Você só se curva para mim, que sou faraó. O resto do Egito todo deve satisfações e obrigações para ele. Putz! Governante! Mas pessoal, como é que um gajo vendido como escravo, odiado pelos irmãos, vai me virar chefe do Egito? How? Isso chama-se propósito, isso chama-se conexão com o alto. Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que são amados, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Enxerga isso e começa a governar o caçamba. Para de viver essa vida de merda. Você vai um emprego. Porque se você vive para trabalhar, você trabalha para pagar contas. Não tem propósito de vida, não tem sentido de vida. Meu Deus. Mas enfim, né? Vamos tirar os teus demônios. Então, ele anelou o José e diz, pá, você vai fazer, você vai tratar de todo o negócio aqui, né? Então, José ficou tipo, tá, mas bateu no peito e disse, eu dou conta. Ok? Então, José começou o seu cargo de governante, né, do Egito e começou a colocar políticas muito políticas de um economista e nem estudava economia. Agora você que é economista, você que estudou gestão, não consegue nem governar na tua casa. Aqui ele só pastava gado, fazia dentro das outras coisas, mas está aí. Mostra a economia, mas foi o maior governante que já existiu no Egito. Então o que José fez? José disse, agora vamos passar a recolher 1/5 de toda a produção que fizerem. Vão recolher todas as sobras dos víveres, ou seja, dos mantimentos, né, que tiverem. E realmente começou a fazer-se isso. Aquilo foi acrescentando e acumulando muita riqueza, que era para ajudar nesse tempo da escassez. Uma das partes, um dos fatos que aconteceu foi que Egito acumulou tanto, mas tanto trigo. A Bíblia diz como as areias da praia, que nem quiseram calcular. Porque era incalculável a quantidade, era muito trigo, é muita abundância. Veja só a cabeça de um governante jovem. Então, foram crescendo de glória em glória, acumulou-se toda essa riqueza e realmente a economia, o país cresceu, né, de forma abundante, como Deus já havia dito. E José depois casou-se, né? Tomou como esposa uma mulher aí
Então depois também teve os seus filhos, tal e tal. Então chegam uns 7 anos da pobreza. John, Egito passou por uma escassez que jamais existiu, mano. Não era só o Egito, era tipo o mundo inteiro, era muita fome. Fome. Estava-se mal. O pessoal até chegou a reclamar com o faraó, tipo, "Epá, nós estamos a passar fome, mano. O que fazer?" Então, o faraó pode dizer, "Pá, falem com José, eu estou fora, mano. Falem com José, ele é o responsável por vos prover, né? Aquilo de alimentação, aquilo que são os mantimentos." Então, José teve a brilhante ideia de começar a vender trigo, né, para os egípcios. Ou seja, aquela riqueza acumulada estava na hora de fazer efeito. Então começou a vender trigo para os egípcios, mas mesmo assim a fome continuava firme, né? Então, lá em Israel, né, também a fome era completamente absoluta. Então o que acontece? O Jacob, né? O Jacob diz aos filhos, tipo, "Pá, vocês vão ficar parados, só estão a passar fome, vocês não fazem nada. Vamos até ao Egito comprar trigo, comprar víveres para que nós não morramos, né?" Good. Então, os irmãos, os irmãos do José, né? Ou seja, os filhos de Jacob partiram, foram para Egito. Então, caminharam, chegaram até lá e questionaram-lhes que, "Pá, olha a cena." Então José recebeu-lhes, só que os irmãos não reconheceram José. E José reconheceu-lhes perfeitamente. Então, e a maneira como se comportaram, pessoal, eles ficaram tipo, sou o teu servo, o nosso pai nos mandou para aqui, para trigo, coisa xixi, aquela toda bagunçada que aconteceu. Então, José fez proposta que não me lembro bem, ele disse, "Não, vós sois espiões, vieste aqui para ver a fraqueza do território." Agora os irmãos já disseram, "Não, não é nada disso, eu sou mesmo por aqui víveres, estamos a passar fome, que quer, então." E pá, aquela história toda, né? Então, José perguntou, "O vosso pai ainda é vivo? Vocês são quantos irmãos? Que é tal, tal?" Então eles disseram tudo, disseram que Jacob já datava de muito tempo, já era velho e tinha um irmão mais novo, Benjamim, né? Então José arrecadou todas essas informações e José fez uma técnica muito agressiva que ele faz, né? José queria muito ver Benjamim. Então o que ele faz? Ele diz, ok, eu vou vos dar, né, os víveres, os mantimentos, tudo e tal, mas alguém vai ter que ficar aqui, um dos vossos irmãos vai ter que ficar aqui e vocês vão ter que ir levar vosso irmão Benjamim. E sem ele, e com ele, né, com a presença dele, aí eu vou perceber que vocês não são espiões, vocês não são uns idiotas de verdade, ou sei lá, que uns tranacas. Então, eles ficaram tipo, tá bem, nós vamos fazer isso, voltaremos aqui com o nosso irmão e provaremos que realmente não somos espiões nenhum. José sabia que não eram, né? Mas
eu queria ver Benjamin, era uma técnica, era como se fosse uma técnica de programação neurolinguística. Mas enfim, eles foram, né? Foram para lá, voltaram e chegaram falando com o pai. Então o pai ficou tipo, vocês estão malucos. Ninguém leva Benjamin aqui já. Ninguém. Meu filho José já foi morto. Isso aí para vocês não basta, mano. Se Benjamin está me bazar, eu vou ao túmulo de peso de todos. Tá a perceber? Então esqueçam. Então os irmãos tentaram explicar que pá, não tem como, mano. Não tem como. Se quiseres que nós te tragamos víveres para que não morremos de fome, vais ter de conceder Benjamin. Então um dos irmãos, acho que foi o Ruben, ele disse, ok, Dad, eu vou me responsabilizar por tudo. Eu vou trazer Benjamin de volta, você confia nisso. Não vou deixar que nada aconteça. Então foi muita discussão, foi muita controvérsia com, com, com Jacob, mas ele acabou concedendo, né, aquilo que era o seu filho Benjamin. Então ficou tipo, tá nice, revelar ele, né? Se me privarem de ver os meus dois filhos, paciência. Good. Então, partiram com Benjamin. Foram para lá, caminharam mais uma vez e chegaram ao Egito mais uma vez. Então, o José viu-lhe chegando. Então, o José ah, mandou preparar um buffet, uma espécie de comida em abundância mesmo. Ele disse aos servos dele que os irmãos iam almoçar com eles, né? Mas ninguém sabia que era o irmão deles. Então José foi, ficou no seu canto aí, preparou-se, tal, né? Então mandou os seus servos para levarem os irmãos para a sala, né? Então José prepara-se, depois chega na hora combinada, chega tipo, tudo bem, tal, então esse é o vosso irmão, né? Eles já explicavam tudo, tal, ok. Então, almoçaram, comeram. Então, os irmãos estavam a olhar, pá, de uma maneira muito ressentida, né? Porque a priori estavam tipo, vamos a comer, né? Com rei de gente e tal, aquela coisa toda. Então, o que acontece? O José não aguentou, ele saiu, né? Saiu dali do almoço, foi ficar num canto e começou a chorar, porque ele realmente já estava de passar todas aquelas imagens, todas aquelas cenas que ele viveu, e toda a rejeição que ele sofreu dos irmãos. Então depois voltou já com o rosto limpo e continuaram o almoço. Então, acontece uma cena. O José diz assim, eu posso vos dar dinheiro, John, sem nenhum problema, mas um dos vossos irmãos vai ter que ficar. E ele estava a dizer para que Benjamin ficasse. Já percebeu, o irmão mais novo dele. Então, Ruben não vai ter desculpa lá, rei, mas não tem como, mano. Só para nós vivermos para aqui, tivemos que convencer o nosso pai, porque ele já está ressentindo, porque o filho José foi, se ele já está de dores por causa dele, é muito peso no coração dele que ele apanharia um infarto, né? Se acontecesse uma coisa o filho do Benjamin, se não voltássemos com ele. Então, por favor, Senhor, que eu fique no lugar do meu irmão, mas o meu irmão tem que voltar. Ele
não tem como ficar aqui, senão o meu pai realmente vai descer o túmulo com peso de dores. Então, mas essa conversa então, depois José não aguentou, começou a chorar. E eu disse, pá, sou eu, meus irmãos, sou eu. Chamo-me José, tanta pessoa que vocês venderam, né, para, para o Egito. E realmente ali ficou um momento de muita emoção. Então, foram choros, rangers de choros. E José abraçou Benjamin também começou a chorar. E José disse, pá, não se sintam mal dispostos, pá. Vocês tinham que me vender, né, para os ismaelitas. Deus é que mandou, Deus é que permitiu com que isso acontecesse para que eu realmente pudesse um dia prover, né, aquilo que são os víveres para vocês, para que um dia eu pudesse vos salvar e não se sintam mal. Deus é que permitiu com que isso acontecesse. Vocês tinham que me vender. Eu vos perdoo e vos amo. Então, abraçaram-se todos e foi o que foi. Já sentaram bem, começaram a manjar, começaram a comer tudo e tal. E realmente foi uma noite muito feliz. Uma tarde muito feliz. Então José mandou os seus servos, né? Um dos seus servos, um dos maiores assistentes dele, ele mandou para que pegassem as sacolas, né? Que eles trouxeram, que os irmãos trouxeram, enchessem de dinheiro, enchessem de trigo, de víveres, né? Para que pudessem sustentar a eles. Então, o José fala com os irmãos, falem para o nosso pai, né? Sobre aquilo que realmente aconteceu comigo, falem a ele que eu estou vivo e lhe digam para viver daqui, né? Porque eles viverão do melhor, comerão do melhor e não irão passar fome. Então os irmãos ficaram tipo, tá nice, we're gonna do it. Ok, então os irmãos passaram e chegaram, contaram a Israel. Quando eles chegam, dizem a Israel que o miúdo está vivo, o gajo chega até pediu, desliga daí, isso aí não me atrapalha. Já percebi, porque realmente, de tanto tempo assim que passou, acho que o gajo vai acreditar, né? Mas realmente era verdade. Então, depois explicaram exatamente o que aconteceu e de fato ele acreditou e ficou tipo aliviado, tipo, vou ver antes de morrer, tá a perceber? Então, Israel partiu com os seus filhos, com sua família para o Egito, né? Então chegaram lá, o faraó, né, o Potifar, disse a eles que iam comer e viver do melhor. E, foi o que foi, né? Foi o que foi. Realmente voltaram a se entender. Foi uma coisa realmente muito happy. Agora a outra parte da história fica para outro dia. Mas o que eu queria vos trazer aqui, pessoal, é que vocês devem ser governantes. E tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Uma vez Pablo Marçal disse, não é sobre o que fizeram contigo, é sobre o que você faz com o que fizeram contigo. Estás a perceber? É sobre o que você faz. Fizeram isto. Bro, se você quer prosperar nessa vida, você tem que se desapegar. Pessoal. Sejam governantes, sejam plenos. Eu, por exemplo, vocês estão a ver assim, tipo, esse gajo é uma máquina, faz tudo e tal, mas eu já fui um bosta, pessoal.
já fui imposto. Eu já fui chamado de burro. E hoje vocês veem a carga de domínio das coisas que eu carrego. Eu já fui envergonhado por um professor de inglês. Today I speak English very fluent. Ok? Eu já tive necessidade de aprovação. Hoje em dia, mano, tô nem aí, nem para elogio, nem para crítica. Críticas não me abalam, elogios não me iludem. Elogio é bom só cheirar. Elogio é um anzol. Você chega aí, só cheira, porque você não está bem, vai te quebrar o intestino. Já perceberam? Por isso vocês, muitas das mulheres, vocês querem elogios. Se você come elogio, você é comida. A senhora sabe, Tori. Né? Isso acontece porque o que acontece traição? Traição é uma coisa tipo assim. Você está numa relação, né? Aí o marido não tem muitos filmes contigo, né? Então você está aí na rua, um gajo te elogia, te pega, te pá, te acarinha, e aí já dá aquele senso de resposta no coração, que você não tem isso em casa. Então você acaba caindo nesse elogio e é de comida. Você já percebeu? É assim, traição é uma coisa simples. Eles ficam tipo, é muita traição. Às vezes é por causa do elogio, você cai nessa bobeira. Você cai nessa bobeira. Então é preciso ter discernimento, é preciso ter o entendimento sobre as coisas. Adquira a sabedoria dos relacionamentos. Ou se não, o que Paulo disse, não case, mas por favor, se casarem, honrem isso. Honrem isso. Lá em Provérbios 4:7, vem a sabedoria mais importante de todas. Adquire-a com todo o que possuis, adquire o entendimento. Eu me lembro de uma frase, algum podcast, já não me lembro bem, muito linda. Vinha assim, o inteligente saberia como sair de uma grande cova, mas o sábio jamais cairia nessa cova. Que fumo. Você perceber, a sabedoria está acima, a sabedoria vem do alto. Se você quer crescer, sabedoria do alto, sabedoria horizontal. Ok? Do alto é conexão com Deus, horizontal é experiência diária, é pau na massa todos os dias. Ok? É assim que você cresce em sabedoria. É assim que tu cresce em sabedoria. Mas enfim, pessoal, a moral de hoje mesmo é sejam governantes. Não deixem que ninguém escreva a vossa história. Por favor. Mas esse sonho do meu pai, sonho da minha mãe, a vida é tua. Eu conheço muitos de vocês que são empresários, são não sei o quê, mas vocês fazem o que não gostam. É já provado pela ciência que você tem maior aproveitamento quando você faz uma coisa integralmente, teu cérebro, teu coração contribuem para que liberes dopamina. Ok? Aí há mais neuroplasticidade, né? Porque você tem gosto em aprender. Ok? Agora, viaja lá, você um ano inteiro a fazer o que não gosta. Você só vive a reclamar da vida. Você só vive, como é que você vai ser rico? Como? Não é possível. Você tem que aprender a seguir aquilo que é o propósito. Descubra a tua identidade. Se não queres aprender comigo, vai lá em Gênesis 1:26.
lá tem a tua identidade. Medida nessa palavra, todo santo dia você vai perceber o quão grande você é. Quão grande você é. Eu fico muito estressado quando os vejo reclamar das políticas daqui do Moçambique. Eu vos digo, uma pessoa próspera não tem nada a ver com os gajos. Não tem nada a ver. O país pode quebrar agora. Tanto faz. Salário, que salário? Pessoal, eu faço 1 milhão por dia. Que salário? O que é isso para mim? Você pega Camila agora, minha esposa. Essa menina teve comigo quando eu não tinha nada. Simplesmente vivia daquilo que eram os benefícios que os meus pais me davam. Você vai agora para a nossa casa, a gente tem um carro de não sei quantos milhões para ela, uns 5 milhões de euros em carros para ela, uma Porsche. Você vê como se veste. Essa menina é minha rainha. Eu realmente agradeço a ela. Porque sem ela eu acredito que eu não estaria aqui. Sem Deus ter colocado ela no meu caminho, nada disso teria acontecido. Porque vocês mulheres, vossa missão não é dar bunda para vosso homem, não é ficarem bundas para vosso homem. Isso é o de menos. Vocês têm que ensinar vossos homens a serem homens, pararem de ser meninos. Vocês estão com meninos em casa. Homem é provedor. Eu não sei como você tem 25 anos já aguenta ficar na casa dos teus pais. Você devia ter vergonha. Deixa seus pais livres. Você viu o peso que você é para os teus pais. Para de incomodar a gente, cacete. Prospera. Cresce de uma vez. Lá no Reino estamos à procura de pessoas assim. Vamos lá libertar esse pessoal que fica alienado aos salários, fica alienado aos empregos, fica alienado a esse governo de merda que vocês têm. Eu não tenho nada a ver com o governo, né? Eu não dependo dele. Se tudo der errado, eu saio, eu tenho dinheiro, eu vou para os Estados Unidos, vou ver lá. Ele está se acabando, estamos acabando, eu sou governante. E eu decidi ser governante desde os meus 17 anos. Se você tem 40 e ainda gosta de alienação e quer ser próspero como eu, não tem como. Tem que desapegar. Tem que desapegar, não tem como. Então, pessoal, decidam. Agora, é hoje. Na verdade, é ontem. Você devia ter feito isso ontem. Mas a noite é um código. Nunca é tarde para começar e é sempre cedo para desistir. Quero vos ver crescendo, quero vos ver libertando. Gente, eu quero vos ver prosperando. Eu tenho raiva desse quando não prospera, muita raiva. Tenho raiva quando te vejo para reclamar da vida. Que a vida é tão boa. Eu não sei como você tem coragem de reclamar. A sua vida é uma bosta porque você faz que a tua vida é uma bosta. A sua vida é uma bosta porque você aceita a procrastinação. Você aceita a mediocridade. Minha avó quer ter uma Lamborghini como eu. Não tem como. Não tem como. Você sabe quantas horas eu dormia? Você sabe quantos livros eu já li? Você sabe quanto tempo eu fiquei meditando a Bíblia? Você sabe quantas festas eu neguei de ir? Você sabe quantos desejos das pessoas eu neguei de realizar? Você sabe quantos não eu dei? O problema é que você é muito bonzinho, qualquer coisa, você, se não prospera, assim, não tem como, o caçamba. Cresce, deixa de ser menino. Você não é culpado por vir de uma família pobre, mas ser culpado por não sair de uma família rica. Ser culpado. Ser culpado por teus filhos não poderem estudar na escola que você acha que deviam estar. Ser culpado pelas viagens que os teus filhos querem fazer e eles não têm. Ser culpado pelos brinquedos que teus filhos desejam e eles não têm. Ser culpado pela comida que tua esposa quer comer e ela não pode. Ser culpado. Ser um bunda mole.
não gosta de confronto, não quer prosperar. Não tem como. Não tem como. Libertem-se, gente, libertem-se. Lá no Reino nós nem mexemos com sistema de faculdade. Eu, por exemplo, não terminei a faculdade. Não quer dizer que você deve fazer isso, mas pelo menos eu te digo, se quiseres ficar rico amanhã, isso aí tanto faz. Eu já disse até que a riqueza, falta você administrar. Você é próspero, mas você luta para não adquirir a prosperidade. Como é que você quer ter dinheiro quando você vê um rico você diz, tá roubado? Como é que você quer ser rico se você diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? A raiz de todos os males é essa tua escassez, a tua falta de pobreza. Ah, mas enfim, vamos desbloquear tudo isso. Eu quero chamar a atenção mesmo para vocês se tornarem governantes, para vocês tornarem-se donos da vossa própria vida. Vocês devem crescer, vocês devem prosperar. Deus fica muito feliz quando vos vê cuidando do vosso corpo, quando vos vê tocando no pau, fazendo a coisa acontecer. Eu realmente vou ficar feliz se vocês fizerem isso. Por favor, façam por mim, façam por vós, façam pela vossa família, prosperem. Eu não gosto de fazer, não quero passar gostando de mim. Não precisa. Prospera só. Aprende o que eu tenho a te dar, depois você vai e toca o terror, consigo isso. Só quero gente próspera, eu quero famílias prósperas, eu quero casamentos prósperos, eu quero uma geração de valor. Não essas idiotices que vêm surgindo nos dias de hoje. Ok? Então é isso, pessoal. Sejam governantes. Quem se antecipa governa. Ok? Quem se antecipa governa. Sejam um José do Egito na vossa casa. Sejam empreendedores, sejam provedores do reino, sejam libertadores de gente, tragam mais pessoas do reino, que assim a gente cresce, cresce, cresce. Uma pergunta? Como fiquei rico? Na verdade é um processo muito longo, né? Na verdade, a minha mudança, né, de chave começa com 16 anos. Não sei se eu quem sei lá, eu simplesmente, acho que eu estava aí a refletir, eu realmente percebi que, pá, eu não sei nada, mano. Eu não sei nada. Eu via os tantos empregos que tinham no mundo. Eu via que realmente se me colocassem numa cena daquelas, eu não ia fazer nada, porque meu conhecimento era para teste. Vocês estão aqui, mas é verdade. Então, com os meus 16 anos, eu começo a estudar, a tentar me tornar melhor, né? Mas na verdade, isso tudo era com o fim de agradar meu pai, né? Para meu pai ser o meu do estudo, tal, mas não era o que eu gostava de fazer. Então, começou esse processo, eu já tinha começado a ver palestras, comecei a realmente a crescer, né, em inteligência, né, não em sabedoria. Então já conseguia me destacar nas coisas, já conseguia ser o melhor em algumas coisas, né. Então, chegou um determinado dia, eu aí eu comecei a perceber que eu, na verdade, sempre gostei de futebol, né? Sempre gostei de futebol e sempre foi minha paixão. E aí começa a sair aquele meu espírito de governante, de pá, eu não vou fazer aquilo que as pessoas querem que eu faça, eu vou fazer aquilo que queima aqui no meu coração. Eu perceber isso sempre foi futebol. Então, resumindo, pá, me engrenei nesse mundo de futebol, comecei a dar o meu tudo, porque eu quando coloco a mão numa coisa é para dar tudo, né? Comecei a dar tudo, comecei a tocar o terror no futebol, comecei a crescer, comecei a me conectar com os melhores, tinha alguns
desviar, né? Porque já não me via assim tanto a ajudar tanto, porque já realmente estava focado no futebol. Então, quando eu tinha 18 anos já. Não, quando eu tinha 17. Nesse tempo eu já conhecia a minha esposa, né? A Camila, e ela sabia que o esposo queria ser futebolista e ela sabia que ele daria tudo por isso. Então, é, chegou um tempo, eu entrei num clube chamado Ferroviário, né? Então, pessoal, aconteceu uma cena muito estranha. Eu simplesmente já não conseguia me encontrar. Eu não me destacava. Estás a ver quando tu sentes que estás a fazer uma coisa, mas não fazes? Não consegues fazer, aliás. O que acontecia? Eu tinha necessidade de aprovação, era muita, mas muita coisa que me bloqueava. Isso ficou, tipo, durante um ciclo muito grande, eu era esforçado, era treino todos os dias. Eu estou a dizer que ninguém naquele clube treinava mais do que eu. Ninguém. Mas ninguém tinha menos resultados do que eu. Aquilo era realmente muito frustrante, muito frustrante. Meu sonho era jogar no Manchester City. E aquilo era muito frustrante. Estás a ver? Tu tentares uma cena, não conseguires. Eu cheguei a tentar fazer um teste lá no Black Bulls, também reprovei. Quer dizer, era uma espécie de empilhamento de resultados negativos a todo tempo. Então, depois de passar muito tempo, eu tentava, não conseguia. E epá, eu realmente comecei a entender, né, um bocadinho mais da Bíblia e perceber que eu tive o entendimento de que mais vale o meu propósito, ou seja, o propósito de Deus na minha vida, do que o meu sonho. Dói ouvir, né? Mas existem bobeiras que você tem, os teus sonhos que não é nada para Deus, sinceramente. E um dos lemas que eu tenho agora é: se não for de Deus, eu não quero. Todas essas Lamborghinis, McLaren, que vocês veem, máquinas, mansões, isso se Deus dizer a partir de hoje não vai servir mais para a tua vida, eu largo, não tenho nenhum problema. Aquilo tudo é de Deus, eu sou um mordomo do reino. Aquela riqueza ali é só um armamento. Não é nada aquilo. Aquilo não é nada. Aquilo nem é a sombra do que é Deus. Não é nem a sombra. Eu ainda sou jovem. Ou seja, não devido. O terror que eu vou tocar na terra. Eu sou o José do Egito. Eu tenho orgulho e bato no peito e digo: eu sou o José do Egito da minha casa. Eu coloquei minha mãe a viver com o melhor da vida dela. Eu coloquei minha mãe a subir os carros. Eu já chorei porque minha mãe, um dia, ficou um bocadinho emocionado com isso. Eu estava com ela, né? Foi um dia que fui lhe entregar o telefone. Era dia do aniversário dela, né? Então meu pai comprou um telefone e eu fui entregar para ela, né? Então, ela estava me acompanhando de volta para a paragem. Então, paramos no abastecimento e ela abasteceu simplesmente com um valor tipo meio que quase que nem simbólico, né? É que ele deixou muito triste. E eu perguntei a ela também, tipo, pá, mãe, por que não chegas no serviço com carro? Ela falou gasolina. Acho que ela nunca soube disso, mas aquilo bateu no meu coração com muita força. E até quando eu contei para minha namorada, ela é testemunha, eu chorei. Eu chorei porque eu não gostava, nunca gostei de ver minha mãe naquela situação, né? E uma das coisas que sempre queimou meu coração foi: eu vou dar o melhor para ela. Eu vou dar o melhor. Minha mãe sempre reclamava do carro dela, que ela era muito pequena. Eu não sabia que ela vivia aquilo, né? Mas não era aquilo que ela queria, tá a perceber? E eu prometi para mim mesmo que isso um dia ia acabar. E o mais cedo possível. E eu vou me comprometer, eu vou fazer de tudo que for possível para que isso aconteça. E hoje em dia, comprei um apartamento para minha mãe, eu comprei um Mercedes
96 uma máquina. Minha mãe nunca teve um carro na minha mandava de vídeo a vida inteira. E hoje eu me sinto realmente realizado, né? Por ter abençoado aquela senhora maravilhosa. Então, mas enfim, pessoal, já estava a saltar. Acabei saltando, né? Mas enfim. Então eu chegou um certo dia em que eu realmente falei com Deus, tipo, agora do que está acontecendo, Deus, por que eu não estou a ter resultados? Por que as coisas não estão a sair como eu quero, né? Então eu percebi que, não era aquilo, né? Que Deus tinha para mim. Então eu acabei largando o futebol pouco a pouco. Havia um dia em que eu já faltava os treinos, uma pessoa muito dedicada começou a fazer isso. Começou a faltar os treinos e... Enfim, eu comecei a estudar bastante, né? Já ficava no computador, eu sempre, não sei se vocês conhecem, mas eu fui aluno do Pablo Marçal. Ele sempre foi meu mentor, não like face to face, nem em contato real, mas pela internet mesmo. Então, engoli o conteúdo dele, ele explodia a minha cabeça dia após dia. E eu realmente comecei a perceber essas coisas de bloqueios, né, que eu tenho nos ensinado aqui. Eu aprendi com ele, então fui percebendo que, o caminho que eu tinha que seguir não era aquele. Eu percebi que o meu chamado era realmente libertar-vos, libertar o mais gente possível, ser próspero, ter uma família, amar, sair, construir aquilo que eu vim construir nos dias de hoje. E realmente foi assim, mas a base mesmo é propósito, é sacrifício, é suor. Tipo, não tem como vocês chegarem aqui, né, onde eu cheguei sem sacrifício. Tipo, there's no way. Não tem como, nem os vossos sonhos, não é possível, não. Não é possível, porque vocês não sabem as noites que eu perdi para ter isso tudo que eu tenho hoje. Vocês não sabem os livros, vocês não sabem as palestras, vocês não sabem as conexões, vocês não sabem os prados que eu deixei de lado para chegar até aqui. Só a minha Lamborghini Urus, 5 quilômetros, 1 litro de combustível. Você acha que vai andar com velhice de próspero? Não tem como. Não tem como. Você tem que realmente ser abundante, abundante. E a abundância está em Deus. E se você se conecta com Ele, de coração e alma, espírito, não tem como você não se tornar abundante. Eu fico muito preocupado com vocês quando eu vos pergunto, vocês conhecem Deus? Vocês têm relação com Deus e dizem assim, eu sou próspero. Isso aí não faz sentido. Alguma coisa está errada. Tudo patriarca, tudo da Bíblia teve grande conexão com Deus. Me diz um que não era próspero. Não existe. Não existe, é porque Deus é próspero, então você também é próspero. Você é imagem e semelhança dele. Está lá em Gênesis 1:26. Caçalamba. Prospera de uma vez. Com essa vida de merda. Você carrega. Mas enfim, não vou te encher o saco com dois. Sejam governantes. Sejam governantes e, por favor, tratem de perdoar, tratem de desbloquear dessas maldições que vocês têm. Amanhã vamos falar mais dos desbloqueios que te impedem de prosperar, né? E vamos tratar todos eles para que você comece a acelerar os seus resultados. Mas a base é entreguem-se a Deus. E eu te digo que se você engolir isto aqui, essa é a Bíblia, já está bem podre. Se você engolir isto aqui, com espírito, alma, isso aqui tem entrar pelas entranhas. Se estudar bem isto aqui, principalmente provérbios, se você não prosperar, eu te dou 1 milhão de meticais.
Porque eu bato no peito e digo, quem lê isto aqui entende o que está aqui, não tem como não prosperar. Só se for um doido, um maluco, não tem como. Vocês nunca prestaram atenção, por que vocês acham que isto aqui é proibido em alguns países? É para saber quem ler isto aqui não tem como, vai governar. Vai governar conheçam a Deus e vocês vão perceber que a prosperidade está em vós. Vocês são prósperos, vocês são ricos. Você só não é pobre, você está pobre. Está a perceber? Isso aí é um status. Entenda, riqueza. Riqueza é o fruto, né? Existem três partes. Existe a semente, né? Existe a sabedoria, a prosperidade e a riqueza. A sabedoria é a semente. Sem sabedoria não tens como ser rico. Esquece, não é possível. Depois tens a prosperidade. A prosperidade é o romper da semente. Depois tens a riqueza, que são os frutos. Uma coisa muito maravilhosa que o T. Harv Eker diz. Eu recomendo que vocês leiam o livro Secrets of the Millionaire Mind. Segredos da mente milionária. Ele diz assim: The roots create the fruits. Ou seja, as raízes criam os frutos. Então, tipo, não faz sentido você quer ter milho e planta banana. Não existe isso aí no mundo real. Não existe. Se você quer riqueza, tem que plantar riqueza. Coloca a semente, mano. Você chega na terra, peço riqueza. Não tem a terra, não quero nem saber disso. Você planta que vai colher. Planta. Não tem como. Não existe um rico por acaso. Não existe. Só se for herdeiro. Ok? Não existe. Então começa a plantar. Às vezes essa tua empresa aí que você vai ter que largar para prosperar. Na vez já está tremendo. Às vezes esse teu emprego de um bom salário que você vai ter que largar. Anota aí, tenho que largar o bom para viver o extraordinário. Sempre seja atingir essa frequência, esquece, não prospera. Até podem prosperar, mas não na frequência que Deus quer. Não na frequência que Deus tem para vós. Então, sejam desapegados e comecem a plantar. Que a curto ou longo prazo, dependendo daquilo que é a intensidade que vocês colocam, vocês vão perceber que os frutos vão realmente começar a nascer. Então é isso, pessoal. Façam uma excepcional noite, vão lá a casa. Amanhã vocês têm trabalho, tem alguns aqui que estudam, então hoje era mesmo para cutucar essa tua cabeça e mostrar que você não está no mundo real, você ainda não sentiu aquilo que é o poder do Espírito Santo. Beijão, pessoal. Até amanhã. Amanhã acho que vamos soltar os bloqueios, né? Os bloqueios. Amanhã são os bloqueios que te impedem de prosperar, né? Vamos tratar isso. Beijão, pessoal. Bora, vamos. See you then. See you tomorrow. Bye.